Para a gente já adiantar, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9, versículos de 3 a 8, que vai dizendo assim, Atos 9, versículos de 3 a 8. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Amém? Algum tempo atrás, já faz um bom tempo atrás, algo aconteceu comigo e há umas 2, 3 semanas atrás eu estava me lembrando disso. Por que eu estava me lembrando disso? Porque eu me lembrei de outra coisa, né? E essa outra coisa que eu me lembrei foi uma vez o Renan ministrando aqui. Ele falou que a primeira vez que ele foi para São Paulo de carro, né? Acho que alguma coisa assim. O Vanderlei e a Eloíde não estava gostando muito da ideia. E ele virou para o Vanderlei e falou assim: pai, o senhor já teve as suas experiências, deixa que eu tenha as minhas, né? Alguma coisa assim, né? E eu me lembrei disso, daí eu falei assim: poxa vida, meu Deus, por que será que eu não tenho muita experiência assim, com algumas coisas assim que o senhor fez comigo, algumas coisas assim, né? Então eu comecei a lembrar de algumas coisas, já contei algumas experiências aqui para os irmãos que aconteceram na minha vida, e eu comecei a numerar, e eu comecei a ver, meu Deus do céu, a gente acha que não passou por nada na vida, a gente acha que Deus ele já não agiu na nossa vida, mas quando a gente para e percebe, poxa, quantas coisas Deus já fez por nós e às vezes a gente passa despercebido, né? Então eu comecei a lembrei disso que o Renan falou, e comecei a lembrar em si de algo que aconteceu comigo há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu já sou novo, né? Eu sou bem jovem, igual o Vanderlei falou semana passada, né? No domingo. Eu tenho 33 anos, eu devia ter uns 23 anos na época. E eu, por trabalho, precisei ir para o Rio de Janeiro. Na época, eu morava em Rondônia e precisei vir para o Rio de Janeiro. Ia ficar um mês no Rio de Janeiro. E eu tinha ido no Rio de Janeiro uma única vez na vida, com meu pai dirigindo e eu no banco de trás. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. E a única coisa que eu lembrava é que Rio de Janeiro tinha mar, né? E o que a gente via na televisão é que Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, é um perigo lascado. A gente não pode andar, tem que andar atento, tem que andar assim, tem que andar assado. E eu precisei ir para o Rio. Então, com 23 anos de idade, eu fui pela primeira vez para o Rio de Janeiro. Peguei um voo em Porto Velho. O meu voo estava previsto para parar no Galeão, no aeroporto de Galeão. Estava um mau tempo terrível em Porto Velho. E o meu voo demorou, acho que coisa assim de 4 ou 5 horas de atraso. Então estava tudo esquematizado para eu descer no Galeão e ir para um local que estava ali perto. Daí, para eu poder conseguir chegar para o Rio, eles mudaram o aeroporto, colocaram eu lá no Santos Dumont, fica ali próximo do centro. E ali já começou o meu nervosismo ali. Lugar que eu nunca conhecia, tudo mudado, o plano que eu tinha feito, tudo esquematizado, tudo diferente. Parei ali naquele local, primeira situação, na época não existia Uber. Ou seja, ou pegava um táxi, ou pegava um ônibus. E eu tinha medo de pegar um táxi, porque o pessoal falava que o taxista enrolava a gente demais, e rodava. Daí um outro rapaz falou assim: tem um ônibus que vai direto lá para o Galeão. Eu falei: beleza, peguei o ônibus, fui para o Galeão, consegui, passei pelo primeiro sufoco. No final do meu trabalho, depois de um mês, era um curso que eu estava fazendo, teve uma cerimônia de encerramento e uma confraternização no almoço. Isso era numa sexta-feira. E no domingo eu tinha passagem já, porque eu iria vir para o interior de São Paulo, ficar mais um mês aqui no interior de São Paulo. E eu pensava assim: não, eu vou para lá, almoço rapidinho, né? Só dou um oi para o pessoal, só marco uma presença, volto para o hotel, pego as minhas coisas
e vou embora para Guará, passar o final de semana em Guará. Né? A Val estava aqui em Guará na época. De repente aquilo começou a demorar, a gente foi almoçar, acho que era quase 3 horas da tarde, até almoçar, até tudo, quando eu olhei no relógio era quase 5 horas, eu falei, bom, eu acho melhor eu não ir hoje, eu vou amanhã. Peguei minhas coisas, fui para o hotel, cheguei no hotel por volta de 6h30, por aí, e eu fiquei lá, puxa vida, mas se eu for embora hoje, pelo menos eu durmo em Guará. Não preciso estar aqui para acordar amanhã cedo, para pegar um ônibus, para chegar em Guará, vou chegar em Guará sábado, 2, 3 horas da tarde. Eu falei, não, eu vou. Botei a mão no bolso, fui olhar minha carteira, eu tinha R$12 na carteira. Eu falei, eu tenho um cartãozinho do metrô, pego o metrô, desço no centro, pego um ônibus, paro na rodoviária, pego o meu ônibus, vou para Guará. Fui lá, desci no metrô, peguei o metrô, cheguei no centro lá do Rio, Presidente Vargas, na Avenida Presidente Vargas. Mas estava uma muvuca, sexta-feira, por volta de 7, 8 horas da noite. Mas tinha muita gente. Eu falei, meu Deus, que ônibus que eu vou pegar agora? E parava um ônibus, eu falava ao motorista, passa na frente da rodoviária? Não. Esperava outro. Passa na frente da rodoviária? Não. Aí depois de uns 3 ônibus parou, passa na frente da rodoviária? Não, passa. Eu falei, beleza, é isso mesmo. Entrei no ônibus. Quem já andou de ônibus aqui em uma cidade que não conhecia? Né? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando entra no ônibus? Vamos ver se vocês estão espertos. Eu sentei do lado de quem? De quem conhece o trajeto, do cobrador. Entrei, passei pela catraca, sentei do lado do cobrador e falei para ele, amigão, por favor, quando chegar no ponto próximo da rodoviária, você fala para mim para eu dar o sinal que eu vou descer na rodoviária. E eu estava com a minha mochila, com o notebook, com tudo. E eu estou ali sentado, estou olhando na janela, tal. Daqui a pouco eu olho assim, a rodoviária passando e eu ficando. Eu falei, meu Deus do céu, irmão, a rodoviária é aquela ali? Ele falou, Eu falei, pô, você não me avisou para dar sinal? Nossa, rapaz, esqueci. Eu falei, não tem problema, eu dou o sinal aqui e daí eu paro no próximo ponto. Ele falou assim, não, só que agora o ônibus não para mais. Aqui onde o ônibus está não para mais. Eu falei, meu Deus do céu. Se eu não me engano, acho que não sei se ele pegou a Brasil e depois pegou a linha vermelha, alguma coisa do tipo assim, e foi embora. Daí eu fiquei, meu Deus. Mas daí a gente para e pensa. Todo ônibus tem uma linha final. Ele vai chegar na linha final e normalmente ele retorna. Fiquei sentadinho ali do lado do cobrador e foi passando 30 minutos, 40, quase 1 hora sentado ali. E o cobrador falou assim, amigão, você vai descer onde? Eu falei, não, eu vou esperar chegar na linha final, daí depois eu volto. Ele falou assim, esse ônibus vai e não volta. Eu falei, não, o senhor está falando sério? Ele falou, sério, esse ônibus vai e não volta. É a última linha do ônibus, é o último horário do ônibus, ele fica lá. Eu falei, Jesus amado. Eu falei assim, e agora, moço, o que eu faço? Ele falou assim, rapaz, daqui a pouco vai ter um lugar para parar ali, você para, atravessa e espera um ônibus do outro lado. Eu falei, mas qual ônibus que eu vou pegar? Ele falou assim, amigão, daí é meio complicado. Daí eu peguei, dei o sinal, parou, desci. Meus irmãos, estava num lugar tão escuro, quase 9 horas da noite, eu sozinho num lugar que eu não conhecia ninguém, sem saber onde eu estava, e eu acho que eu estava com R$8 na carteira. Nem para passar um táxi abençoado, para eu falar, amigão, passa cartão, ou então para no caixa eletrônico para eu pegar dinheiro, nada. Eu me lembro que eu parei no ponto, tinha uma passarela, tudo escuro. Do outro lado da passarela tinha uma barraquinha, um rapaz vendendo bombom, chiclete e só. Peguei, atravessei a passarela, falei com o rapaz, pô, sabe um ônibus que passa aqui na rodoviária? Ele falou, rapaz, acabou de passar um ônibus aqui, tem uns 5 minutos. Vai demorar uns 15, 20 minutos aí para passar mais um. Eu falei, puxa vida. Conclusão. Eu ali, daqui a pouco, começou a chegar umas 2, 3 pessoas, assim, uns 2, 3 rapazes, assim, meio estranho. Eu fiquei, Jesus amado, meu Deus. E eu com notebook na mochila, minhas roupas na mochila, documentos, tudo comigo. Eu falei, Jesus, agora eu perdi, né? Comecei a pensar, rapazinho novinho, baixinho, gordinho,
no interior de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, vou chegar aqui, perdeu. Já era, perdi. Graças a Deus, antes do pessoal chegar, passou o ônibus, o rapaz falou, esse ônibus aí vai para a rodoviária. Entrei no ônibus, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Sentei perto do cobrador. Cheguei no cobrador e fiquei assim, amigão, quando chegar perto da rodoviária, cara, pelo amor de Deus, fala para mim que eu preciso descer. Aconteceu isso assado, o rapaz não falou para mim. Ele falou assim, não, pô, pode deixar, tranquilo, pô. É que o pessoal aqui é meio assim mesmo, fala as coisas, o pessoal esquece e tal. E eu fiquei do lado dele, e foi quase 1 hora de ônibus. E eu estava igual o burro do Shrek, amigão, tá chegando? Tá chegando? Conclusão. Eu olhei assim de longe, assim, eu vi a rodoviária. Eu falei, aquilo lá é rodoviária? Daí ele falou assim, nossa, é mesmo, esqueci de falar para você, dá o sinal. Se fosse mais 2 minutos, eu tinha perdido o ponto de novo. Aí daí, graças a Deus, parei, desci, e graças a Deus consegui pegar o meu ônibus. Cheguei em casa, era quase 6 horas da manhã. Antes tivesse dormido e ido embora no outro dia, não tinha passado por esse perrengue, né? Mas me lembrando dessa história, né, a palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos é mude a direção. Quando eu me peguei nessa situação, eu só tinha uma alternativa para fazer. Depois que eu descobri que aquele ônibus não ia para lugar nenhum, eu tinha que parar e mudar a direção de onde eu estava indo. Se eu estava indo para o norte, eu tinha que voltar para o sul, né? E eu quero falar exatamente sobre isso com os irmãos. Amém? Vamos lá. E uma coisa interessante, e eu vou usar bastante esse exemplo que aconteceu comigo, que muitas das vezes nós temos um determinado ponto, temos um determinado caminho, temos um determinado local que nós queremos alcançar. E quando eu falo isso com os irmãos, que Deus falou no meu coração é o seguinte, às vezes você quer alcançar algum ponto na minha presença, às vezes você quer alcançar algo para estar mais próximo de mim, ou algo para que você obtenha mais acesso, tenha mais intimidade comigo, mas muitas das vezes algumas coisas elas pegam e nos distraem, faz com que a gente acaba perdendo o ponto, faz com que a gente acaba perdendo esse sinal mesmo, que é, poxa, é aqui, e a gente passa daquilo e acaba aquilo ficando para trás. E a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando isso acaba fazendo parte da nossa vida, é que nós não assumimos a nossa responsabilidade. Eu, quando entrei no ônibus, pedi para o cobrador, quando o cobrador passou, eu fiquei pensando, puxa vida, o cara, vou falar para você, o cara podia ter falado, né? Eu estou aqui porque a culpa é dele. Não. A culpa era minha. Eu sabia que estava num local onde eu não conhecia. Então, o que eu tinha que fazer era ficar atento para que quando chegasse no momento certo, eu pegasse e descesse. Mas ao invés disso, eu atribuí a culpa de ter passado daquele local para uma outra pessoa. No livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 12, vai dizendo o seguinte: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Aqui nessa passagem nós vemos Adão, quando Deus ele vai no jardim, assim que eles desobedecem a ordem do Senhor, Adão ele pega e, ao invés dele assumir algo que ele fez, a sua responsabilidade, ele pega e fala assim, não sou eu que estou errado. Foi ela. Além do mais, foi o Senhor que me deu ela. Então também a culpa é do Senhor. Ou seja, ele passa para outro a responsabilidade que cairia sobre ele. Então, para que, no momento em que nós nos vemos perdidos, uma coisa gravíssima é quando nós não assumimos essa responsabilidade. Responsabilidade de saber que nós estamos nessa situação por algo que nós fizemos, ou então por alguma coisa que nós poderíamos ter feito e não fizemos. E a primeira coisa que a gente costuma falar é o que? Eu não sabia, ninguém me falou, não deu tempo, eu estava ocupado. Mas o mais interessante é quando nós
reconhecemos que nós erramos, reconhecemos que nós estamos em falta, e como diz Davi no Salmo de número 51, verso 4, contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Ou seja, quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que nós erramos, nós começamos a trabalhar para que a gente comece a o quê? A ver que nós estamos tomando uma direção errada, a ver que nós estamos tomando um sentido errado. E na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Todos nós somos passíveis de erro. Todos nós temos sangue correndo sobre nossas veias. Não adianta algo acontecer e a gente falar que a gente não é responsável por aquilo, mas melhor é que nós confessemos os nossos erros ao Senhor e falemos para Ele: Senhor, realmente eu errei. Eu errei nisso, errei naquilo, e se tiver mais alguma coisa, que o Senhor me mostre para que eu reconheça e que o Senhor me perdoe. Assim nós começamos ao quê? A pautar as nossas vidas, para que a gente tenha um coração sincero, um coração aberto, para que a gente comece o quê? A ter mudança na nossa vida, mudança na nossa direção. Outro motivo que a gente começa a não nos responsabilizar, eu tenho como exemplo uma época em que eu queria fazer concurso, ou então queria passar em alguma coisa, e eu falava assim: eu não consigo passar, eu faço a prova e não passo, não é? Eu lembro que meus pais falavam assim: tá, mas você está estudando? Eu falei: tô. Eu falei: mas está estudando mesmo ou está fingindo que está estudando? Eu falei: não, tá bom, não estou estudando. Daí começava: como é que você quer fazer uma coisa se você não está estudando? Como é que você quer ter um futuro melhor se você não está estudando? Então, esse tipo de coisa a gente vai acabando o quê? Trazendo para dentro de nós. Não, eu não vou assumir essa responsabilidade por conta das coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu não tenho culpa de nada disso. E quando nós erramos essa direção, nós fazemos isso como algo de autodefesa. Por quê? Porque dificilmente nós vamos olhar no espelho e reconhecer os nossos erros. Então a gente procura defesas para poder justificar aquilo que nós fazemos. Justificamos os nossos erros, justificamos as nossas falhas como autodefesa. Mas esse reconhecimento, esse coração aberto com Deus, esse falar com Deus, sinceridade com Deus, nós vemos na Bíblia, através do exemplo de Davi, que a partir do momento em que o erro dele é mostrado a ele, ele pega e ele abre o seu coração e ele se arrepende. Até que a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É assim que nós deveríamos nos portar, como o exemplo que o Senhor ele nos deixa na sua palavra. Outro ponto que acontece quando nós não nos responsabilizamos, nós acabamos cruzando nossos braços. Eu me lembro que no ônibus ele falava assim: agora não pode mais parar. Eu sentei e esperei. Uma hora o ônibus vai voltar, e ali fiquei. Quase uma hora ali andando ali de bobeira. Se eu simplesmente tivesse feito alguma coisa, falado alguma coisa, ou agido de alguma maneira, não, eu vou descer aqui, vou para o outro lado, vou tentar agilizar a minha vida, não. Fiquei de braço cruzado. E Eclesiastes 11:4 vai dizendo: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Nós não devemos simplesmente ficar parados e esperar que novamente, uma hora realmente vai dar certo, uma hora vai chegar um momento que eu vou conseguir fazer isso, não. Nós temos que agir, nós temos que fazer, nós temos que buscar. Em todo o tempo que nós estamos desapercebidos, coisas vão passando, oportunidades vão passando, momentos que o Senhor ele quer ter conosco vão passando, que não vão retornar mais. Eu me lembro uma vez que eu devia ter em torno de 14, 15 anos de idade, eu trabalhava à noite, e eu lembro que teve um sábado que eu tive uma folga. Daí a minha tia, ela virou para mim e falou assim: Bruno, você não vai trabalhar hoje, né? Eu falei: não. Você não quer ir para a igreja com a gente então? Vamos lá na igreja, vai ter um congresso de jovens lá para você ir para a igreja e tal.
A minha primeira reação que eu virei para ela foi assim: tia, Deus não quer não, Deus me livre. Estou cansado. Primeiro sábado que eu tenho de folga, eu vou para a igreja. Não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Fui embora para casa. Cheguei em casa, daí eu fiquei lá remoendo aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Deus me livre para ir para a igreja. Deus tem sido tão bom comigo, Deus tem sido tão misericordioso comigo, e eu não quero nem pelo menos ir para a casa dele e adorar a ele e agradecer a ele. Então eu peguei e falei para ela, liguei para ela, falei assim, tia, ela já foi? Não, vou sair daqui a pouco. Eu falei, não, espere eu então, que meu pai vai deixar eu vou na igreja com a senhora. Eu me lembro que aquele culto foi uma benção. Deus falou muito comigo naquele culto e falou exatamente sobre isso. Sobre a gente não ficar esperando que algo aconteça, mas que a gente vá de encontro com aquilo que a gente quer que realmente venha acontecer sobre nossas vidas. E pensando sobre isso, eu me lembro da passagem do cego de Jericó, que lá em Marcos 10, 46 a 48 vai falando. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ficou de braços cruzados, simplesmente esperando que algo viesse e acontecesse. Toda vez que eu leio essa passagem, ou ouço essa passagem, eu fico no meu imaginário ali pensando assim, poxa, como ele conhecia Jesus? Como ele sabia que Jesus fazia milagres? Eu acredito que ele ali parado ali, talvez pedindo esmolas por conta da sua condição, ele ficava ouvindo as pessoas comentando, as pessoas passavam e comentavam, as pessoas passavam e comentavam. Não, Jesus foi em tal lugar e a gente viu que, poxa, o rapaz que era leproso lá, ele impôs a mão sobre eles e a lepra foi embora. Uma pessoa que estava muito mal, ele orou por ela e ela foi curada. E eu acredito que isso deve ter ficado ali no coração dele. E a palavra fala que ele começou a gritar. Agora eu imagino assim, imagine todas as pessoas que passavam por ali e iam falando. Eu acredito que ele gritava todo o tempo perguntando se Jesus era quem estava passando ali. Ele ouvia algo e ele já começava a gritar, Jesus, filho de Davi. Tanto é que a palavra fala que muitos o repreendiam. Por quê? Porque ele perturbava as pessoas. Então nós vemos que algo acontece na sua vida a partir do momento em que ele deixa de estar ali com os braços cruzados e começa a ter uma ação em busca daquilo que ele precisava, em busca daquilo que ele necessitava, em busca daquilo que ele sabia que só Jesus poderia fazer. E quando nós esperamos de braço cruzado, nós deixamos essa oportunidade passar. Talvez Jesus está nos dando uma chance de nós mudarmos a direção da nossa vida. Mas a gente passa a responsabilidade para o lado, cruza os braços e espera para ver o que a vida oferece. Espera para ver o que acontece. E esquecemos que o único que pode fazer algo por nós é Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco sempre para realizar algo que muitas das vezes nós achamos impossível. E a gente não abre a nossa boca para poder falar isso para Ele. A gente não descruza o nosso braço e começa a agir acreditando que Ele realmente pode fazer alguma coisa. E com isso, o conformismo ele vai tomando conta do nosso coração. Uma palavra que é muito usada é a questão da procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu busco. Nossa, a palavra de Deus falou tanto comigo hoje, amanhã eu vou entrar num propósito com Deus. Aí chega no dia seguinte, acorda, tomou café, vai para a vida e... Nossa, a palavra ontem foi uma benção mesmo, e ficou naquilo.
deixa para depois, poxa, hoje não deu tempo, amanhã eu vou fazer. E a gente vai vivendo a vida de uma maneira que Deus ele não planejou para a nossa vida. E assim nós começamos a perder a chance que o próprio cego ali de Jericó ele teve. Ele clamou, ele buscou, mesmo as pessoas o repreendendo. E ele foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi alcançado por Jesus. Mas quem me garante que eu vou fazer isso e as coisas vão começar a acontecer? Existe algo na nossa vida que é algo que está no nosso cotidiano, que são as incertezas. E nós temos muita incerteza do que virá. Poxa, mas será que se eu me mover realmente vai acontecer? Lembra da passagem que nós lemos aqui? Aquele que olha o vento, de maneira alguma ele não vai colher. Ele vai ficar imaginando, poxa, mas não vai dar certo. Está tudo conspirando para dar errado, está tudo conspirando para que algo ruim aconteça. Eu vou ficar aqui parado mesmo, de braços cruzados. E a incerteza ela vai tomando conta do nosso coração. Não é errado nós termos o sentimento de incertezas. Porque a incerteza ela faz parte do nosso cotidiano. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a 10 minutos, 5 minutos. Mas, em contraponto à incerteza, nós que temos Cristo no nosso coração, que temos o Espírito Santo em nossa vida, nós temos algo que nós carregamos durante todo o nosso dia, que nós iremos carregar durante toda a nossa vida, que é a fé. E a palavra de Deus fala em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Apesar da incerteza, ela tentar tomar conta do nosso coração, para que a gente não se movimente, para que a gente não se mova a outra direção, nós temos que ter a fé e confiar que em todo tempo o Senhor ele vai estar conosco. O Senhor ele vai nos auxiliar, o Senhor ele vai nos dar direcionamento. É Ele quem vai iluminar os nossos caminhos, é Ele quem vai guiar os nossos passos. É Ele que em todo tempo Ele vai nos apontar a direção a qual nós devemos andar, a qual nós devemos seguir. Porque nós sabemos que quem direciona a nossa vida é o Senhor. E quando nós nos posicionamos dessa maneira, reconhecendo os nossos erros, descruzando os nossos braços e fazendo algo, usando a nossa fé, nós nos permitimos a ter essa mudança de direção, a mudar a direção. Mas existem alguns pontos que são fundamentais para que a gente realmente mude a direção e encontre novamente o caminho que nós outrora perdemos. E esse primeiro ponto é saber para onde nós estamos indo. Não adianta a gente fazer tudo isso, não, eu vou mudar de direção, mas para onde que eu vou? Que caminho eu devo seguir? Que direção eu devo tomar? No Salmo 121, o salmista vai falando, elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O foco nele está no Senhor. O direcionamento dele está no Senhor. E quando nós sabemos para onde nós estamos indo, quando nós abrimos o nosso coração e falamos assim, Senhor, eu vou na tua direção, eu vou naquilo que o Senhor deseja que eu faça, eu vou naquilo que o Senhor deseja aonde eu vá, eu vou começar a andar nos teus caminhos, vou começar a andar nos teus propósitos, eu vou fazer dos teus sonhos os meus sonhos. Nós começamos a quê? A encontrar o caminho correto para onde o Senhor nos aponta. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, vai dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quem garante para onde nós iremos, quem confirma para onde nós iremos, é o nosso Deus.
Quando nós sabemos para onde nós temos que apontar o nosso nariz e seguir, nós sabemos que Deus, Ele estará conosco. Eu gosto dessa passagem em Provérbios que ele fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não é para que a gente ande com as nossas próprias forças, não é para que a gente dê crédito para as nossas próprias forças, mas é que para a gente reconheça verdadeiramente: Senhor, se não for o Senhor, para onde eu vou? Somando com o Salmo 121, eleva meus olhos para o monte. Eu sei que o meu socorro vem do Senhor, então não tem para onde eu ir. Eu quero que os meus caminhos sejam realmente os caminhos que o Senhor tem determinado para a minha vida. E a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso caminho, nós sabemos para onde estamos indo, nós conhecemos a vontade do Senhor e entendemos o seu propósito para as nossas vidas. Salmo 138:8 vai dizendo: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Quando nós reconhecemos essa vontade de Deus, quando nós sabemos para onde nós estamos indo, nós começamos a entender os planos que Deus ele tem fixado para as nossas vidas. Lembra que quando eu peguei o ônibus, eu queria chegar na rodoviária. Só que alguma coisa acabou me distraindo, eu não sabia onde era, passei reto. Tive que ter uma atitude, tive que descruzar os braços, passar para o outro lado, pegar um novo ônibus, deixar de colocar uma confiança numa outra pessoa e começar a prestar atenção nas coisas que eu estava fazendo. E ali com isso eu comecei o quê? A ver e entender aonde eu tinha que chegar. Não, eu tenho que chegar na rodoviária, então eu tenho que enxergar a rodoviária. E ali eu comecei a ver tudo que tinha à minha disposição ali. Tinha placa, caminhos, eu ia vendo tal. E no momento em que eu cheguei lá próximo, nós vimos, não, meu propósito é esse. Rodoviária, amigão, rodoviária. É aqui mesmo, dá o sinal. Desci e fui para a rodoviária. Consegui chegar no propósito onde eu estava procurando. E na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Nós temos que ter essa mudança de direção e tentar conhecer os propósitos que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para a minha vida? Não sei. Vou orar, vou buscar, vou me entregar, vou abrir o meu coração, vou pedir para o Senhor que me dê palavra, vou pedir para o Senhor que me dê sonhos, vou pedir para o Senhor que me dê visões, vou pedir para o Senhor que derrame dos seus dons sobre a minha vida. Para quê? Para que eu entenda aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para nós. E para que ocorra essa mudança de direção na nossa vida, hoje Cristo ele nos convida para uma coisa: mudar a nossa vida a partir de hoje. E essa mudança de vida, ela tem que ocorrer quando nós damos o nosso primeiro passo. Nós sabemos que Deus ele é misericordioso, nós sabemos que Deus ele é bondoso, nós sabemos que Deus ele quer que nós estejamos perto dele o tempo todo. Mas se nós não nos movermos em direção a Ele, nós não alcançaremos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então eu convido a você a partir de hoje, vamos mudar a nossa vida a partir de hoje, vamos nos dar a direção que nós estamos vivendo a partir de hoje. Meu irmão, mas eu estou na igreja, venho no culto, participo dos cultos, participo das pregações, quando eu não estou aqui eu vejo na internet, eu assisto live e tal. Quando eu estava orando, quando eu estava buscando a Deus nessa palavra, eu demorei muito para poder escrever. Mas algo que Deus tocou muito no meu coração era exatamente isso, mudança de vida a partir de um determinado ponto. Eu tinha muito isso no meu coração. E aquilo que eu queria transmitir para os irmãos hoje, para essa mudança de direção, é o que Deus falou no meu coração. Se a gente não colocar um ponto na nossa vida, para que a gente comece a andar diferente, para que a gente comece a direcionar a nossa vida de uma maneira diferente,
dificilmente nós vamos alcançar algo que Ele tem preparado para nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. É hoje que Deus nos chama para essa mudança. Não vamos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer agora. Quem lembra aqui do primeiro texto que nós lemos? Em Atos, né? Nós falamos ali da história de Paulo. Paulo, ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era algo certo. No coração dele, perseguir os cristãos era algo certo. Ele viveu a vida toda estudando as Escrituras, tendo conhecimento, adquirindo conhecimento. E a partir do momento em que ele viu ali tudo aquilo que ele acreditava sendo colocado em xeque, para ele uma religião nova que estava se surgindo, algo que vinha e falava totalmente o contrário do que ele cria, ele acreditou que o certo era que aquelas pessoas fossem perseguidas e caladas. Mas nós vemos que quando ele estava indo ali naquele caminho ali, onde ele iria fazer mais coisas que ele já vinha fazendo, perseguindo os cristãos, nós vemos que Cristo, ele teve um encontro com ele. Cristo se mostrou a ele, assim como Cristo, ele se mostra a nós. E naquele momento ele tinha a oportunidade de simplesmente, não, legal, é Jesus, fiquei cego, não enxergo mais nada, mas não vou perseguir mais, vou viver minha vida aqui da maneira como eu estou. Mas ele começa a fazer algo totalmente diferente. A partir do momento então que ele fica cego, ele é levado para um outro lugar, e ali Jesus usa um outro servo dele para que venha e ele passe a enxergar novamente. A palavra de Deus, ela vai falando que Paulo, ele se tornou um ganhador de almas. Ele se tornou uma voz ativa no meio do Evangelho. Quando ele muda de direção a sua vida, ele simplesmente não para de fazer aquilo que ele fazia, mas ele começa a agir de uma maneira diferente. E o que eu trago isso é que quando nós mudamos a direção da nossa vida e começamos a ver Deus, ele falar conosco, não é simplesmente sobre nós, não é simplesmente sobre mim o que Deus quer fazer. Ele não quer mudar simplesmente a minha vida, Ele não quer mudar simplesmente a sua vida, Ele quer mudar a vida de outras pessoas através das nossas vidas. Então, quando nós mudamos a direção, quando nós focamos naquilo que Jesus, ele tem para nós simplesmente não começamos a receber da graça de Deus, não começamos a receber mais do Espírito Santo de Deus, não começamos a nos aproximar mais de Deus e ter uma comunhão maior com Ele. Nós começamos a ser usados por Ele. E nós começamos a alcançar outras vidas, assim como a nossa vida foi alcançada por outros. Então a mudança de direção, ela não serve simplesmente para mim. Ela serve para todos nós. Para que todos possam reconhecer que Jesus é o nosso único Senhor, é o nosso único Salvador. E que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quando eu estava no ônibus, lembra que eu falei que eu tinha R$12 quando eu peguei o ônibus? Paguei, não lembro quanto era a passagem. Eu sei que quando eu peguei o segundo ônibus, deveria ter uns R$8, R$6, não lembro. Mas daí a gente pode parar e pensar assim, tá, mas eu já gastei todo o crédito que eu tinha para que eu tivesse a oportunidade de mudar a direção da minha vida. Já gastei todo o crédito, já tentei, já fiz de tudo,
Já atravessei essa estrada de um lado para o outro tantas vezes, tentei pegar o ônibus de volta tantas vezes, que eu não tenho mais crédito, eu não tenho mais da onde tirar forças ali. Uma coisa eu lembro cada um dos irmãos aqui, que Jesus, ele garantiu que ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E que essa passagem, ela já foi paga. Na cruz, Jesus já garantiu a minha e a sua passagem. Então Ele vai fazer com que a gente mude de direção. Ele vai nos dar uma chance novamente de mudar a direção da nossa vida. Você pode achar, eu não tenho mais crédito, eu não posso mais. Você pode. Porque Cristo fez isso por você. E Ele nos convida a voltarmos para casa. Ele nos convida a voltarmos para os caminhos dEle. Ele nos convida a estarmos novamente junto dEle. Assim como na passagem da ovelha perdida, do filho perdido, nós vemos que assim quando o filho retorna, e assim quando a ovelha é achada, o pastor e o pai, eles dão uma festa. Não importa por onde aquela ovelha andou, não importa por onde o filho andou, não importa o que o filho fez, o mais interessante é que ele estava de braços abertos para receber o seu filho e fez de tudo para resgatar a ovelha que estava perdida. O Senhor está de braços abertos para que a gente mude a direção das nossas vidas e tenhamos um encontro verdadeiro com Ele. E esse encontro vai ser com festa, esse encontro vai ser com alegria. Eu não estou dizendo aqui que está todo mundo errado, que eu estou errado, não é isso não, irmãos. Mas sempre nós temos que parar e raciocinar, Senhor, o que está errado na minha vida, que direção eu devo tomar da minha vida. Como eu falei, às vezes a gente se distrai com coisas pequenas e quando a gente vê, os propósitos já passaram e a gente está em outro canto, fazendo outras coisas, esquecendo de tudo. Mas hoje o Senhor nos convida verdadeiramente a mudar a direção. Vamos ficar de pé?